Meus caros irmãos, irmãs, diário de oração, buscando vivenciar a palavra de Deus dentro do Espírito que a Igreja nos convida a viver, um mês vocacional, mês missionário, mês de Maria, aonde a Igreja busca realmente vivenciar de uma maneira como nunca na sua história, nos últimos tempos, centrando a atenção sobre o sínodo da família, a visita que o Papa fez agora a Cuba em seu último discurso fantástico, em que ele falou do lugar da família no mundo, que é o berço da humanidade. Mas, nessa dimensão de vivenciarmos e vivermos a vida cristã, a vida missionária, eu quero lhes falar de um assunto todo particular que estamos esquecendo. Eu começaria com uma pergunta. Você conseguiria sobreviver uma semana, um mês, sem se alimentar, sem comer? Você sabe que a vida se tornaria impraticável sem alimento. O seu organismo precisa disso. Mas você também sabe, e isso eu quero lhes falar de coração, de que a nossa vida humana, no dizer da ciência, os estudiosos, ela é feita de dimensões de uma relação sadia que eu devo ter comigo, uma relação sadia com os bens da criação, porque nós estamos num momento da vida, e é muito dito, em que nascemos, na verdade, para amar as pessoas. Mas, infelizmente, pela circunstância do tempo, acabamos amando as coisas e usando as pessoas. Invertemos tudo. Então, nós temos que ter uma relação sadia com a gente próprio, porque quem não se ama, não ama ninguém. Uma relação sadia com os bens da criação, aonde eles contribuem para a nossa realização e felicidade pessoal, de convivência, de grupo e de humanidade. Uma relação sadia com os irmãos, conviver num mundo tão marcado por ferimentos, e uma relação sadia com o Criador. E o que eu quero hoje lhes falar é sobre essa relação com o Criador, que se chama, seja qual for a maneira, o modo, a religião, se chama momento de oração. E São Mateus, no capítulo 18, 20, diz esta verdade. Na verdade, quando 2 ou 3 se reunires em oração e pedirem qualquer coisa a meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Quem sabe eu e você nos esquecemos do espaço de Deus. E já o estudo da humanidade nos apresenta, através dos estudiosos, tenha ou não tenha fé, é dado de ciência, que sempre que o ser humano começou a romper sua relação com um Criador, ele adoeceu a nível pessoal, a nível a dois, a nível afetivo, a nível de sociedade, a nível de humanidade, e a própria humanidade adoeceu e a convivência humana se tornou agressiva. A morte de Deus sempre vem junto com a morte humana. E a morte humana é um atestado de que o ser humano se esqueceu que tem um Criador. Ele se faz o fim quando Deus é o Criador. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando esqueceram de Deus, começou o interesse individual, cada um queria aquilo que queria, começou o desencontro entre Adão e Eva, começou o ódio entre Caim e Abel, que é sintoma da sociedade hoje. Por isso, quando 2 ou 3 se reunirem em oração, vocês ainda rezam em família? Você reza como casal? Quem sabe você esqueceu, né? Deus não tem mais espaço, você diz, não, eu sou cristão, eu vivo. Quem sabe ainda você vai para o seu culto, a sua missa, e vai rapidamente, e se em meia hora, 40 minutos o padre se prolonga, é chato, você interrompe e vai embora e não leva nada. Isso não é ser cristão, isso não basta, isso é preceito, isso é lei.
Eu quero viver. Rezar significa começar a pautar a vida da gente sob o olhar de Deus. Rezar, acima de tudo, significa fazer silêncio e escutar a Deus. Rezar não é somente dizer Pai Nosso, Ave Maria também, nem logo ir à missa. Rezar significa voltar a admitir que a minha vida sem Deus não se explica, que uma relação afetiva sem Deus, ela acaba na agressividade, acaba se esvaziando, não tendo força, não tendo alimento, não tendo a capacidade do perdão, da reconciliação, do recomeçar, do amar, do entender o outro, porque quando Deus desaparece, nós nos tornamos o fim. E aí perdemos o horizonte da caminhada. Como diz o Papa de uma maneira, Francisco, de maneira fantástica, eu pediria que você lesse, copiasse, guardasse em sua casa o discurso que o Papa acabou de fazer, momento antes de sair de Cuba, sobre o espaço do que é a família. A família como ninho do amor, como berço da felicidade, como a escola dos valores, como a igreja doméstica, como o santuário da vida, como a educadora da humanidade. Na hora que a família verdadeira, homem, mulher, pais e filhos, se rompe e não tem mais a vida de contato também com Deus, seja qual for sua crise, você começa o esvaziamento de você. O ser humano tem a saúde verdadeira de sua vida quando ele mantém uma sadia relação consigo, uma sadia relação com a criação, uma sadia relação com os irmãos e uma sadia relação com Deus. Se isso não existe na sua vida pessoal, você tem uma enfermidade que precisa ser corrigida. Portanto, e a missão cristã significa descobrir que a vida tem uma origem que vem de Deus e que vamos para Deus. Isto é ter fé. E sem a oração, sem o alimento do espaço de Deus, perdemos essa ótica e nos tornamos enfermos. Portanto, veja se não está faltando isso em sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.